Olá, nós estamos de volta. Semana passada falamos de um grande propósito da nossa vida, que é o discipulado, que você foi formado para ser semelhante a Jesus. Eu confesso que este é um dos propósitos que eu mais admiro, porque olhar para a vida de Jesus e pensar na possibilidade de ser semelhante a Cristo é maravilhoso. Falamos sobre algumas coisas importantes, sobre as ferramentas que Deus usa para tornar você semelhante a Cristo. Ele usa a sua palavra, ele usa o Espírito Santo que habita em nós e Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos tornar semelhantes a Cristo. Falamos também de 3 escolhas que nós temos que ter para nos ajudar nessa semelhança a Jesus. A primeira escolha é pensar aquilo que nós vamos pensar, aquilo que vai ocupar nossa mente. A segunda escolha é depender do Espírito Santo. Nós não somos autossuficientes. E, finalmente, nós precisamos escolher reagir às circunstâncias como Jesus faria. E hoje vamos falar do nosso quarto propósito, que é o ministério. Você foi moldado para servir a Deus. E há uma parábola na Bíblia, uma história, que a Bíblia chama a história do bom samaritano, que exemplifica muito bem aquilo que nós vamos falar sobre o quarto propósito da nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos do verso 30 até o 37. Diz assim: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, e quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Uma das coisas importantes da nossa vida, aliás, o ser humano, ele tem 3 necessidades básicas. Toda pessoa tem necessidade de ser amada. Toda pessoa tem necessidade de se sentir segura. E todo ser humano tem necessidade de se sentir útil. Essa última necessidade é exatamente aquilo que nós vamos falar agora neste quarto propósito da nossa vida, que é moldado para servir a Deus. Há 3 atitudes relacionadas às necessidades dos outros. 3 atitudes que eu e você podemos ter. No cenário da vida sempre encontraremos pessoas como este homem, que passou pela mão dos assaltantes e foi jogado, e você tem oportunidade de encontrar esse tipo de pessoas. Você também pode se identificar com qualquer um dos personagens dessa história. Então, as 3 atitudes relacionadas que aparecem aqui acontecem nessa ordem. Você pode manter distante das necessidades ou dos necessitados. Então, você tem aqui a história do samaritano, mas você tem a história também do sacerdote, do levita. É bom lembrar que tanto o sacerdote como o levita eram religiosos. E a história diz que eles estavam descendo de Jerusalém, provavelmente vinham de uma festa religiosa de purificação, e alguns conceitos que eles tinham como religiosos, alguns princípios estabelecidos pela própria religião, os impedia de ter contato com qualquer pessoa que não fosse da linhagem
judia. Se fosse um gentio, e se fosse também um homem morto, eles não podiam aproximar-se de um homem morto. Então, eles tinham que manter uma certa distância por conta da religião, por conta da cerimônia que eles haviam participado de purificação. Agora, preste atenção, no dia a dia, quais são as nossas reações com relação à necessidade dos outros? Nós temos um compromisso, nós temos uma dívida. Quando Deus nos dá talentos, quando Deus nos dá capacidade, quando Deus nos dá recursos, estes recursos que nós recebemos, eles devem ser usados em benefício do próximo. Quais são os mandamentos resumidos no Novo Testamento? Qual é o grande mandamento? O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus pega os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, e ele resume em 2. Os 5 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus, a minha relação com Deus. Os outros 5 mandamentos têm a ver com a minha relação com o próximo. Então, Jesus pega os mandamentos que Deus deu a Moisés, resume em 2 e diz: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o referencial para amar o próximo é como você ama a si próprio. Então, essa é uma atitude que muitas vezes nós temos diante das necessidades das pessoas. Isso não tem nada a ver comigo, isso é problema do governo, isso é problema da prefeitura, isso é problema da Secretaria de Ação Social da minha cidade. Não. O problema, quando surge e está diante de nós, é um problema que tem a ver comigo e tem a ver com você. Se você não conhece e não lembra, eu quero lembrá-lo e fazer conhecida a história de Davi. Quando ele desce ao campo de batalha para levar a comida para os irmãos, para receber informação de como os irmãos estão, naquele lugar e naquele momento, a Bíblia diz que Golias afronta o exército de Israel, dizendo as mesmas palavras que ele vinha dizendo já há dias atrás, com uma grande diferença agora. Davi ouviu. E quando Davi ouve aquela afronta, Davi assume a responsabilidade para si mesmo. Davi diz: isso tem a ver comigo. Ele está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Isso tem a ver comigo. Então isso é da minha responsabilidade. Então você tem diante das necessidades das pessoas a primeira atitude: manter-se distante. Uma outra atitude pode ser de curioso, mas também distante. Quantas vezes um drama nos chama a atenção? Quantas vezes passando por um viaduto ou por uma calçada, você encontra um moribundo, você encontra alguém caído, ou você encontra uma família toda depositada debaixo daquele viaduto e você passa e o seu coração aperta e você começa a sentir uma compaixão, uma dor no peito, mas você passa de largo. Você é curioso, aquilo até mexe com o seu coração, mas aquilo não gera em você uma ação. Preste atenção, este é um propósito de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados e moldados para servir a Deus. No dia do juízo final, quando Jesus vai separar pessoas para a direita e pessoas para a esquerda, ele vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive enfermo e não me visitaste. Estive preso e não foste ver-me. Quando é que te vimos preso, com fome, com sede ou enfermo? Perguntarão. E a resposta de Jesus é: todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então veja bem que Jesus associa a necessidade do outro à revelação de quem ele é. Eu gostaria que você pensasse sobre o que você tem feito com a sua vida. Às vezes a nossa vida vai se tornando confortável. Você entra no carro,
Você chega em casa e tem um portão eletrônico, você entra em casa, tem controle remoto, você liga a TV e você tem uma vida confortável e não percebe o tamanho da necessidade de muitas pessoas. Quero que Deus abra os seus olhos, os meus olhos, o nosso coração, para enxergarmos a dimensão da necessidade das pessoas. Aí você tem a terceira atitude, tratar os outros como você quer ser tratado. Quantas vezes nós temos expectativas de como as pessoas irão nos tratar? Ficamos felizes quando alguém gasta tempo para nos ouvir, para nos ajudar a resolver um problema, mas temos a mesma disposição para ouvir os problemas dos outros. Temos a mesma preocupação com os problemas dos outros. Há quanto tempo estamos olhando para nós mesmos? Nessa parábola, ou nessa história, o herói é o samaritano. Samaritano era um povo odiado pelo judeu. Era uma raça misturada de judeu com gentio. Eles eram odiados. No entanto, Jesus coloca o samaritano como herói da história. Ele nem fazia parte do povo de Israel, do povo de Deus. Onde estão os heróis? Dentro das religiões? Não, os heróis são os que estão dentro do propósito de Deus. Agora, 4 passos para você servir o próximo e para você servir com propósito. O primeiro passo é ver as necessidades das pessoas. Há um ditado que você conhece, eu conheço, o que os olhos não veem, o coração não sente. É preciso ver, é preciso abrir os olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus, vendo as multidões como ovelhas que não têm pastor, ele compadeceu-se delas. Mas o primeiro gesto foi de ver. Abra os seus olhos. Muitas vezes nós viramos o rosto, baixamos a cabeça para não ver. Abra os olhos. Comece a perceber o quanto Deus pode usar a sua vida. O quanto Deus o capacitou. E quanta diferença você pode fazer na vida dos outros. Então a primeira atitude é ver as necessidades. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Segundo, eu preciso me identificar com a dor das pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Repare que Deus nos capacita, Deus nos assiste nas nossas necessidades, Deus manifesta na nossa vida a sua misericórdia para que possamos assistir às necessidades dos outros e exercer misericórdia na vida dos outros. Então, nós precisamos nos identificar com a dor do outro. Não basta ver, eu preciso sentir. A terceira coisa, eu preciso aproveitar o momento e suprir a necessidade. Quantas vezes nós deixamos passar as grandes oportunidades de abençoar as pessoas? Quantas vezes nós perdemos aquele momento? Quantas vezes despedimos as pessoas de mãos vazias, de coração partido, de dor na alma, de angústia de espírito? Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Peça a Deus, diga: Deus, me dê oportunidade de ser sombra no deserto, de ser corrente de água no lugar seco, de ser esperança para o aflito. Deus, eu quero gastar minha vida no teu serviço, no teu reino. Eu quero fazer com que as pessoas vejam a grandeza do Senhor através da minha vida, que elas conheçam o teu amor por elas. E, finalmente, é preciso pagar o que for necessário. O homem da nossa história disse:
eu deixo 2 denários e, se houver necessidade, eu pagarei o restante na volta. Talvez esse seja o problema maior que impede você, que me impede, que nos impede de sermos usados por Deus, servir a Deus servindo as pessoas. É porque temos que pagar um preço. Muitas vezes o preço não é financeiro, não é o dinheiro que você vai ter que despender, mas é o tempo que você vai gastar com as pessoas. A nossa vida está corrida, cada um corre atrás das suas próprias coisas, dos seus próprios sonhos. Mas eu preciso pagar o preço. Ele colocou aquele homem no seu animal, ele colocou óleo nas suas feridas, o colocou num hospital e disse: todas as despesas que tiverem, eu vou pagar. Então, estejamos dispostos a pagar o preço. Quero encerrar lembrando que está escrito aos Gálatas no capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso é vida cristã. Simples. Deus nos moldou para servi-lo. E eu sirvo a Deus quando sirvo as pessoas. Gaste um tempo agora refletindo sobre tudo que você ouviu. Deixe o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Nós não estamos aqui apenas para receber informações. Nós estamos aqui para sermos mudados e moldados, transformados. Que o Espírito Santo abençoe sua vida. Que você saia desta reunião com um desafio. Que você use essa semana para aproveitar as oportunidades e ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu aguardo você na próxima semana, onde estudaremos o último propósito da nossa vida, é que você foi criado para uma missão. Coisa mais extraordinária é saber que Deus tem uma missão para mim e uma missão para você. Deus abençoe sua vida.